Eberton, fala um pouquinho como é aí em São Paulo. Me explica aí como é que está a situação. Você que ensina, com esse governo de Dória, com essa prefeitura do Covas, me explica como é que você vê tudo isso. Bom, como professor, eu me sinto muito, como eu diria, né, triste, né, primeiro pela sucateação do ensino público de modo geral, né, tanto no ensino fundamental e médio, como no ensino superior também, né. Os cortes de verbas para pesquisa não acontecem desde hoje, né? Eles já vêm sendo sucateados há um tempo para as universidades públicas, desde o governo Alckmin lá atrás, né? Mas eles se intensificaram bastante desde então. E o governo vem, né, esse governo atual vem prometendo, dizendo que vai investir mais em educação de base, né, mas a gente não tem visto isso nas políticas públicas voltadas para a escola, né? Então a gente discute muito na HTPC, os professores, assim como no caso dos policiais também, não vivem de uma maneira, como o Pedro colocou, no hétero, né? Mas eles fazem o melhor, trabalham como podem trabalhar, né? Para dar a melhor educação para os alunos. Pelo menos a educação que acham que é adequada, né? E, claro, tem muita diversidade também dos professores, né? Muitos acreditam coisas diferentes, têm crenças diferentes, né? Mas a grande maioria entende, né, que a situação hoje no Brasil no tocante a ensino público, né, está bastante sucateado. E eu dou aula, por exemplo, em cursinho popular, né, em cursinhos populares, né? E, às vezes, o cursinho popular é a única maneira de um jovem da periferia, um jovem negro, um jovem que é mais pobre, né, ter a oportunidade de prestar um vestibular, né? E a gente vê que a escola, muitas vezes, né, ele foi para a escola, não teve a melhor formação possível, não porque não quis, não porque não haviam professores bons, não porque o conteúdo, né, não é cobrado, mas simplesmente porque não a educação hoje, na escola, o currículo, né, acadêmico, ele não reflete a realidade dos alunos. Né? Os alunos não se veem nos grandes pintores, eles não se veem nos compositores clássicos, não se veem nos poetas. Os alunos acham, por exemplo, vou falar de poesia, os alunos acham que os poetas estão mortos. Né? Mas, por exemplo, eles conhecem o Mano Brown, para isso, o Mano Brown é um poeta. Né? E às vezes a gente tem esse desencontro, né? A gente está tentando falar de educação sem olhar para a sociedade em que vivemos, dentro da sala de aula. Então, esse é um debate que a gente tem dentro da sala de aula. Né? Tentar trazer a necessidade dos alunos, né, a realidade dos alunos, para dentro do conteúdo do currículo acadêmico. Né, para que eles se sintam também contemplados. Porque, como o Bourdieu fala, né, o aluno vai para a escola e ele não se reconhece no currículo, ele se sente burro, ele acha que o problema é com ele. Né, e não é com ele. Muito pelo contrário, é um aluno que é capaz de qualquer coisa como qualquer outro, né? Capaz de fazer um ótimo texto, de produzir um ótimo discurso, dominar os vários tipos de linguagem, né? Tanto a linguagem, quando eu falo de língua portuguesa, mas também a linguagem de todas as matérias, né? Seja a ciência humana, seja a ciência exata, né? Mas ele não se reconhece nelas, né? E isso é um problema na educação brasileira hoje. Né? A gente não tem um currículo que valoriza o nosso processo histórico, isso é um grande problema, né, na educação brasileira. A gente tem tabus para falar de racismo, para falar de feminicídio, para falar de políticas de sexualidade, e é bom lembrar que sexualidade e ato sexual não tem nada a ver, né, uma coisa com a outra, eu sempre tento deixar isso claro, né? As pessoas confundem, né, o ato sexual com falar de sexualidade, né? E também a escola valoriza não trata das chagas
da história brasileira, né? A gente é muito mal resolvido com a questão da abolição da escravidão, com a escravatura, né? A gente ainda não conseguiu parar para conversar sobre isso de fato, né? A abolição aconteceu e as pessoas acham que a princesa Isabel assinou as cartas a carta de abolição da escravidão porque ela quis, né? Porque ela era boazinha, né? E não foi isso, né? Uhum. A gente tem que tratar essas coisas, tocar nesses pontos, né? Para ver se a gente consegue evoluir nesse sentido, né? Justamente para a gente ter a discussão, né? Uma discussão no espaço público de uma forma saudável. A escola é um espaço público para ter esse tipo de discussão, né? E, inclusive, eu queria até fazer uma pergunta para a Ive, né? Porque aqui no Brasil a gente é mal resolvido com essa questão do processo histórico, na questão do racismo, na questão da abolição da escravidão e da escravatura. E me parece que na Alemanha, me corrija agora se eu estiver errado, né? Os alemães resolveram a questão do nazismo colocando, né, as evidências do nazismo nos museus, tratando disso nos seus currículos acadêmicos. Eu queria saber como os alemães enxergam essa questão e como eles se recuperaram disso. Então, sim, assim, pelo que eu vejo, por um lado, tem isso sim, isso teve os processos de Nuremberg, né, que inclusive teve faz poucos dias atrás, poucas semanas atrás, que era sobre um segurança de um campo de concentração, né, e então, tipo, a Alemanha tentou e continua tentando, tipo, processar isso, inclusive em termos de justiça, né? E também tem essa parte de ter os monumentos, museus, a gente quase não fala de outra coisa na escola, tem os campos de concentração que você pode visitar e que todas as escolas que eu saiba visitam para conhecerem, verem realmente que isso existiu, o que aconteceu lá, ver as provas lá, porque você entra lá, eu fui em 2 campos de concentração no tempo de escola, e aí você via assim, um monte, por exemplo, de cabelos, né, porque eles raspavam as cabeças dos presos, né? Então lá tem um monte de cabelo, e você vê malas e também vê fotografias e tal. E então tem tudo isso. E acho que é importante ter também essa consciência e conscientização constante, essa lembrança constante, para a gente não esquecer, para não repetir, né? Eu acho isso muito importante, mas, infelizmente, eu estou, assim, pensando ultimamente que não foi e que não está sendo suficiente, porque lá na Alemanha também a extrema-direita está ganhando força, lá está cheio do que a gente aqui chama de gado, né, dessas pessoas ignorantes e tal, está cheio lá também. Tem um partido novo, mas com valores bem antigos, né, valores bem duvidosos, e de ultradireita, e então está ganhando força lá também. E, assim, é uma preocupação muito grande minha, e uma inquietude, assim, tipo, o que deu errado, assim, tipo, o que a gente não fez o suficiente, né, e o que a gente pode fazer agora, né, para virar esse jogo. Isso é tanto lá que eu estou vendo que está surgindo, quanto aqui que a gente está no meio, né, dessa situação política. Assim, é uma inquietude minha muito grande. Everton, só fala um pouquinho do teu texto, Everton, que você estava não falando. Como é que foi construir teu texto, teu poema? Como você me convidou para a Banalidade do Mal,
Eu fiquei bastante surpreso, mas ao mesmo tempo muito contente, porque a Fazia Poesia, ela tem os autores internos, né? Então a gente é um grupo bastante heterogêneo, mas ele é bastante grande. Explica o que é o Fazia Poesia para os meninos, eles não sabem. Tá. Isso? A Fazia Poesia é um portal de poesias aqui na internet, né? Bem parecido com o Braille nesse sentido. A gente tenta movimentar um cenário literário, né? Movimentar um circuito literário, e é bem bastante voltado para poesia, no caso, não é só para poesia. E aí eu edito junto com o Zé, que é o fundador, né? Mas também junto com a Ana Moura e junto com a Ana Caetano também. E aí a gente está nesse trabalho, né, de tentar promover a poesia, né, e tentar gerar um circuito literário que seja saudável, no qual a gente possa também ter esse tipo de discussão, né. E era uma coisa que eu já queria fazer na Fazer Poesia, né, ter uma antologia que pudesse estar voltada para questões como a banalidade do mal. Né? Mas a gente não conseguiu chegar nisso. Eu acredito que a gente vai chegar, mas a gente não chegou ainda. Então, quando você me convidou, né, eu fiquei muito feliz, né, de ter a oportunidade de participar de um livro que trata exatamente disso. Né? Porque a banalidade do mal, ela é uma coisa que muitas pessoas naturalizam. O mal, ele é naturalizado de várias formas. Né? Ele tem a sua marcha histórica na questão dos negros, da violência contra a mulher, da violência contra as minorias, e, ao mesmo tempo, ele é institucionalizado, né? Ele vira norma, ele vira regra, né? Eu digo que vira regra no sentido de que, por exemplo, eu estava conversando com uma menina um tempo desse, um tempo atrás, e ela estava procurando namorar e ela encontrou alguém de quem ela gostou. E ela dizia que esse cara não era como os outros, né? Os outros caras cometiam violência física, violência verbal, psicológica, simbólica, mas esse era diferente. Então, ele era uma exceção à regra, né? E é justamente isso. O mal, então, nesse sentido, os homens que cometem esses tipos de violência contra a mulher, por exemplo, são a norma, são a regra, né? É o padrão, né? Então, eu pensei um poema para ir nesse sentido, né? Pensando como o mal, né, ele se torna norma. Então, por isso que é normal, o refrão do texto, né? E aí eu me valido do recurso do paralelismo, né, para reforçar essa ideia e elencar as diferentes formas de maldade que a gente encontra na sociedade, né? Chagas que a gente tem que discutir bastante ainda. Uhum. Beca, tu não falou ainda, Beca. Comenta um pouquinho como foi o processo da gente construir a banalidade. Depois a gente passa para a Ive e passa para o Cícero. E aí eu acho que a gente encerra. Conversa um pouquinho, Beca, sobre o processo de criação da banalidade, como foi. Eu trabalho com a diagramação, né, gente? Então, para mim, realmente, trabalho em conjunto com a Tassiana, que a gente lê os textos e vai vendo o que fica melhor com cada texto, que a gente chama de quesitos de imagem, fonte, que acho que vocês acompanham o Mirada, vocês devem perceber que às vezes a gente faz uma mudançazinha com fonte, esse tipo de coisa. E assim, pelo que a gente imaginou para o Banalidade, a gente quis trazer um conceito visual um pouco mais simples, mas que mesmo sendo e-book, que ele não deixasse a desejar. Porque o do Mirada, ele já está com uma certa expectativa no quesito de design, ele já tem o seu próprio estilo de design das publicações dele. Então, a gente foi tentar trabalhar nessa perspectiva. E aí lembrando que a capa é do Baga, né? O Baga é de São Paulo. Acho que você conhece o Baga, né, o Everton? Né? O Baga é de Botucatu. A gente pediu para ele criar a capa. E nesse processo ele articulou com a Beca, não foi, Beca? Foi, a capa do Baga, né? Ele criou tanto, como a gente chama o formato capa aberta, que é capa e contracapa, certo? Esse é um termozinho dessa área de editoração. Então, eu queria uma coisa que harmonizasse com o que ele criou no quesito de textura. Então, as páginas de dentro, elas lembram um pouquinho
aquela capa, aquela textura da areia, tudo aquilo que ele incorporou. Assim como o nosso primeiro flyer, ele teve isso também, que foi a capa do Baga, que eu dei uma pequena editada só para poder... Ai, minha gata tá derrubando coisa. Para poder deixar isso mais bonitinho, mas assim, mais bonitinho não, mas visualmente apropriado para um flyer, por assim dizer. Mas assim, a gente sempre vê muito disso, tem um trabalho um pouco complicado, que é a questão de imersão nessas notícias ruins. Não foi tão complicado quanto o do Laudelinas, porque do Laudelinas a gente trabalhou com feminicídio e teve um mural com os nomes de vítimas. Só dos anos 2019, 2020, e era tanta gente que a gente não sabia nem quais colocar. A gente ficou até com medo de deixar muito triste o Laudelinas até, né? Mas era necessário, né? E o Laudelinas, eu acho que foi a publicação mais... acho que a gente ganhou o rumo, né? Com o Laudelinas, porque o Banalidades ele foi mais, digamos, entre aspas, mais fácil de editar, né? De ter uma ideia de primeiro texto, segundo texto, quem entra, quem sai, né? A gente teve alguns diferenciais, porque primeiro a gente não trabalhou com 40 autoras. O Laudelinas foi 40 autoras. Quando você vai trabalhando com uma quantidade, por mais que isso traga riqueza para a publicação, isso também traz um nível de complicação imenso para você verificar de quem é, foto de quem é, e tudo isso, e pensar cada texto individualmente, como foi feito, inclusive, ao final... A gente tem um cuidado muito grande com o texto das pessoas que enviam para a gente. A gente preza demais por essa coisa editorial, de respeitar o formato do texto. E também, assim, a gente não quer entregar... A gente poderia fazer uma coisa muito simples, um papel em branco, um e-book muito simples, mas como a gente tem essa ligação com a imagem, com uma coisa mais artística, e esse compromisso mesmo, até com mirada, porque se a gente lançar uma coisa diferente, acho que o pessoal vai cobrar, né? E fala um pouquinho, Beca, de quanto tempo a gente ignorou dessa vez? Quanto tempo? Banalidade. Mulher, dessa vez eu nem marquei, mas foi tão rápido. Foi mais rápido, né? Foi. Porque a gente foi recebendo os textos, eu já tinha colocado, a gente já tinha definido, fonte vai ser essa, a gente tinha definido já mais ou menos formato vai ser esse, e aí coloca lá, depois a gente só encaixa, porque tinha as questões das imagens também. Trabalhar com as imagens sempre é uma coisa um pouco mais pesada, porque digamos, literalmente olhar para o que tem de mais feio na sociedade também, muitas vezes. Fazer esse mergulho. Mas, assim, Banalidade foi o mais tranquilo de editar até o momento. Até a gente deixou ele pronto e só guardou os últimos textos para encaixar, não foi isso? Né? Eu estava imaginando mais ou menos e pronto, tranquilo. Um trabalho muito fácil, o fato da UBAR feita as capas, capa contra capa, ajudou demais. Porque quando você está contra a capa pronto, você já tem todo aquele conceito. E ele conseguiu capturar o sentido da obra sem ler os textos. O Baga estava muito elétrico para fazer. O Baga, assim, ele botou na cabeça, eu vou fazer, e aí foi muito rápido o processo dele. Beca, eu vou passar para a Ive, tá? Ive, Flor, diga aí, fala do processo criativo do teu texto. Eu sei que ele era um texto maior, né? Era um conto maior que você deu uma reduzida, né, para poder... Fala um pouquinho dele. Então, realmente é um trecho de um conto maior. E aí, quando eu recebi o convite para participar da coletânea, aí eu peguei essa parte e transformei ele num conto só. E o conto tem um protagonista bastante interessante em todo sentido negativo. É um suposto cidadão do bem. E o título do conto é Cidadão Banal.
eu não vou contar muito aqui sobre o conto, porque, como disse o Jorge Amado, uma história se conta, não se explica. E então eu acho que vale a pena ler o conto, se vocês quiserem. Mas eu tenho uma outra questão que queria dividir com vocês. Na verdade, primeiramente, dizer que para mim foi uma honra ser chamada a participar da coletânea, e eu fiquei muito feliz, principalmente por conhecer vocês, porque de todos vocês que estão aqui, eu só conhecia a Beca. E eu acho muito importante a gente se unir e se unir com mais pessoas e se reafirmar na nossa luta, na nossa resistência, né? Que a gente está junto nisso. Então é importante a gente também conhecer mais pessoas que estão juntas com a gente. E então eu fiquei muito feliz com isso. Eu gostaria que a gente de alguma forma ficasse em contato. Não sei se dá para trocar nossos contatos, se tá. Sim. Eu sempre gosto de né, ter essa comunidade assim. A gente vai lançar mais coisas, gente, e com certeza assim, os convites estão abertos, né? Por exemplo, o Aldelinas, que ele foi lançado hoje, 8 de março, a gente está transformando numa revista trimestral. E aí eu não sei como fazer desse da banalidade do mal uma coisa mais continuada, em que a gente possa discutir coisas do dia a dia, né? Trazendo essa perspectiva artística e também trazendo uma entrevista, como veio o Pedro e tudo mais. Eu não sei como, eu aceito sugestões de todos vocês também, tá? Deixa eu só terminar de falar aqui essa minha inquietude. Eu acho que vocês não vão poder me ajudar assim imediatamente agora, mas assim, talvez vocês possam levar isso e a gente possa talvez de alguma forma refletir isso juntos, porque é assim, eu sempre me pergunto qual é meu lugar na luta. E até agora eu não encontrei uma resposta que me satisfaz. E, por enquanto, eu já fiz varias ações de lambi-lambi, de formar grupo para discutir política, para realizar ações, e principalmente escrevo. Então, por enquanto, o que eu faço é isso, é escrever. E, na verdade, uma coisa, desde que eu cheguei aqui no Brasil, em 2017, uma coisa que me impactou muito, talvez, inclusive, foi uma das coisas que mais me impactaram na minha vida toda, foi o assassinato da Marielle. E desde esse momento, eu percebi, assim, que eu estava meio que... Eu participava das manifestações e tudo isso, mas eu ainda estava em cima do muro. Eu não estava, assim, fazendo algo realmente, né? Algo realmente, não sei, mais ativo do que isso. E nesse momento eu percebi, eu não posso ficar nesse lugar aqui. Eu tenho que fazer alguma outra coisa, fora de participar de manifestações e essas coisas. E só que ainda não achei... Eu tentei, experimentei várias coisas e, por enquanto, estou na escrita. A partir desse momento, minha escrita virou mais política também, não somente, mas né, eu publiquei algumas coisas no Portal Vermelho e aí publiquei outros textos de cunho político também. E assim, mas minha questão é sempre isso da escrita, da arte, é importante. Eu sei que é importante, inclusive para a gente se unir, né, e saber e nós se reafirmar. Mas assim, a gente não está pregando para convertido. Tipo, isso realmente, o que a gente faz, além de ser bom para a gente, mas com isso a gente consegue convencer alguém, a gente consegue realmente mudar alguma coisa. Sabem, isso é uma inquietude minha, assim, que eu sei que é bom, mas é suficiente? Tem algo a mais para fazer? Assim, bom, essa é minha questão. Eu não estou conseguindo botar.
tem uma coisa que o Chico Sainz dizia, né? Não sei, o Zeca me corrige, que um passo à frente você não está no mesmo lugar, né? Então, assim, eu não sei se a gente vai conseguir mudar muita gente, mas eu, pelo menos, eu não sou igual a eles. Assim, eu não conseguiria viver desse jeito. Se eu conseguir, pelo menos, continuar sendo como eu sou e tentando reafirmar algumas coisas, eu pelo menos, eu fico um pouco mais aliviada, né? Mas não ser igual a eles, para mim, é a minha meta, primeiro, né? E aí, dentro da minha profissão, no que eu posso, com os alunos, ou no meu trabalho, com as pessoas, eu tento juntar, né? Essa inquietação sua eu também tenho, né? Às vezes eu quero jogar a toalha. Tem dia que eu fico muito triste com tudo, a vontade que dá é largar tudo, sabe? Se eu não tivesse essa produção artística ou juntar todo mundo, eu acho que o Mirada, ele trouxe isso, sabe? Eu encontrar pessoas iguais a mim. Isso me ajudou a estar aqui hoje, né? Isso eu acho que já é uma mudança, né? Mas ainda eu fico triste, eu não posso dizer para você, tem dia que é horroroso, tem dia que eu olho assim, eu vejo tanta coisa ruim, tanta agressão, tanta coisa descabida, né? E para quem viveu a década de 70 e a década de 80, viu a ditadura, viu como era um governo como Sarney, como Collor, e você tem aqueles anos, assim, não estou defendendo o PT, que o PT tem um monte de falhas, todos os partidos têm, mas o que a gente está vivendo agora é uma coisa insuportável, inadmissível, né? A gente perdeu o discurso político, a gente não faz política, a gente se agride, né? A gente está sendo governado por um bando de maluco, de gente insana. Eu vou passar para o Cícero, tá, Cícero? Conta aí, Cícero. Vai desligar o ventilador. O Cícero ficou caladinho ali porque ele estava no ventilador. Deve estar fazendo um calor da porra em Fortaleza, né, cara? Não tá? Tá sem o microfone, Cícero. Coloca aí. Pronto, desculpa. De fato, eu fico com o ventilador direto aqui porque é muito quente, certo? O quarto onde eu tô aqui, apartamento é um forno, na verdade. Então tem que estar direto com alguma ventilação. Pois então, assim, tu perguntou, eu já acabei me perdendo da pergunta que tu fez. Não, eu tô meio que encerrando assim o processo do nosso chat, avisando a todo mundo que que está gravado, eu vou tirar os melhores momentos e jogar na internet. Mas eu queria saber de Cícero, como é que tu vê tua participação na banalidade, né? Como foi a construção do teu poema? Eu sei um pouquinho dos bastidores, porque a Argentina que trouxe você me enviou a primeira parte, depois eu vi ele completo, né, mas um pouco modificado do que você já estava fazendo. E aí eu disse para ela, segura esse rapaz que eu quero esse poema de qualquer jeito. Né? Fala um pouquinho. Pronto. Pois então, de fato, a minha participação nessa coletânea, eu fiquei bastante feliz, de fato, de ser convidado, né? Eu recebi o convite através da Argentina. Fiquei até surpreso, porque não costumo receber assim, muitos convites, né? Eu escrevo poemas já. Assim, vou só falar um pouco Você é artista plástico, né? Também, né? Também, é isso? Artista também plástico, professor de filosofia, escritor. Isso. De fato, eu me expresso dessas várias maneiras, né? Pela poesia, pelas artes plásticas e tal, pela filosofia. Então, eu recebi o convite da Argentina para compor esse projeto do Banalidade do Mal, né? Até então eu não tinha escrito nada assim direcionado para por encomenda, digamos assim, né? Porque eu não tinha nada escrito a respeito do tema, né? A minha poesia, eu escrevo, eu tenho um livro publicado de 2015, eu não sei se a Argentina comentou alguma coisa com você.
mas deixa eu mostrar aqui. Bem, eu tenho esse livrozinho aqui, ó, chamado Máquina de Inventar Instantes. É uma publicação de poesia de 2015. Na verdade, foi a minha primeira e única publicação em livro, né, solo. Eu já tenho também outras publicações em coletâneas, mas o meu estilo antes até 2015 era muito lírico, né? Ainda é. A minha poesia é uma poesia lírica. E aí mas eu não tinha um engajamento assim, eu não tinha um teor político, né? Até no livro de 2015 esse livro tem alguns poemas que ainda tem uma voz, assim, de fato, que contesta a situação, a realidade, a vida do trabalho, enfim, que tem um teor, assim, político, mas, no todo, ele é muito lírico, né? E aí, de 2015 para cá, depois do lançamento desse meu livro, eu passei a ter uma voz ainda lírica, mas, entretanto, voltada e influenciada por questões políticas, né? Por questões filosóficas, por questões que me incomodam, né? E aí, sobretudo, questões sociais, questões ligadas à vida capitalista, né? E aí, quando eu recebi o convite da Argentina, eu fiquei feliz porque eu ia poder, de fato, expor um pouco dessa minha forma de escrever, né? Que eu ainda não tinha publicado nada em livro, no sentido mais político, né? Com uma voz mais política, com essa inquietação. E aí esse livro do Banalidade do Mais e-book veio bem a calhar nessa vontade de dizer, né? De me expressar dessa maneira. E aí eu compus esse poema, eu primeiramente, como você mesmo já disse, eu compus em alguns dias, eu escrevi uma parte, que não foi a parte final, né? Foi o início, né? O poema estava sendo gestado, e aí eu mandei para a Argentina e tal, para ela ver como é que estava ficando. A câmera está ligada, João, todo mundo. Mas eu disse que não era a versão Meu final. filho está parecendo Einstein, então daí eu Ah, destiro. Desculpa. tudo bem. Então, depois eu concluí, quando já estava nas últimas semanas já do prazo, né? Acho que na última semana de prazo para eu enviar o texto para você, eu concluí o poema, e aí dei uma trabalhada melhor nele, para de fato sair o que eu queria dizer. E aí ficou essa versão final que está publicado aí no livro, né? E aí tem esse teor, um teor de indignação, um teor lírico, um teor que mostra a banalidade do mal, não nesse sentido direto, né, mas na voz lírica do poema mostra a figura que sofre com essa banalidade do mal, né, de várias maneiras. E eu até vendo já nessa conversa de hoje, no meu poema, uma coisa que eu busquei, até escutando o Zeca, né, falar toda a exposição dele, a citação sobre a questão da filosofia ocidental e tal, do pensamento, da questão da política, né, de como é fundado desde os gregos. No meu poema eu faço até uma provocação com isso, né, não diretamente ao que ele está dizendo, mas eu pergunto, né, se será que tudo isso que a gente vive, né, porque no meu poema eu falo da questão da escravidão, né, do colonialismo e tal, e esse fascismo, aí eu pergunto ali, será que tudo isso não é o resultado ou o ápice, né, da civilização ocidental e cristã, né? E aí, quando eu coloco a civilização ocidental e cristã, eu também estou fazendo uma referência à questão mesmo do pensamento ocidental, da filosofia, né? E aí, tanto é que, como estudante de filosofia, uma coisa que tem me incomodado ultimamente é justamente buscar refletir esses paradigmas, né? O paradigma ocidental, esse paradigma que se diz ocidental, europeu e tal, eurocêntrico, eu busco pensar de que muitas das coisas que a gente vive hoje, né, nessa forma de fazer política, nessa forma de fazer economia, nessa forma de sociedade, né, na produção da miséria, na produção
dos preconceitos, né, do racismo, da coisa. Eu fico me perguntando se isso tudo não é, de fato, o resquício ou ainda, assim como foi o nazismo na Alemanha, né, o fascismo lá na época do Mussolini e tal, é o resultado de um projeto ocidental, certo? É um projeto de pensamento, é um projeto que nasce de tudo a gente referencia aos gregos, né? Tudo a gente fala de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, enfim, tudo a gente referencia e exalta os gregos. E os gregos são europeus, né? Nada contra aos povos, eu não estou criando uma separação assim, né? Não são meus inimigos. Mas o que eu estou dizendo é que, de fato, há um ponto de vista histórico e filosófico, as ideias elas vão se transformando e vai tendo um esquecimento também das suas origens e das coisas, e os resultados, às vezes a gente não liga às suas origens. Então, muito das coisas que a gente vive hoje é reflexo, sim, de um modelo de humanidade, de um modelo de ser humano que foi legado por esse mundo ocidental, né? Porque esse mundo ocidental, sabe, por exemplo, aqui falando como alguém que nasceu no território brasileiro, né? Do ponto de vista geográfico, a gente se considera ocidental porque a gente recebeu uma educação ocidental, né? Toda a nossa cultura, os valores, a cultura, a grande maioria de tudo isso foi forjado por esse mundo ocidental, que foi trazido pelos colonizadores, que foi trazido pelo cristianismo, né? E isso tudo também um pensamento econômico, como o capital, né? O capitalismo não foi inventado no Brasil, a gente sabe, né? Em cada parte do mundo há uma forma de expressão do capital, né? O capitalismo ele é multifacetado também, né? E ele é mutante, se muda. E então há um resultado, essa coisa que a gente fala de política também é resultado de todo esse processo histórico que é também um processo em que vai as ideias, em que vai as visões de mundo, né, e tal. E aí, muitas vezes eu fico pensando a realidade hoje, se não é ainda um reflexo disso. Por que, por exemplo, no Brasil, a gente vive essa expressão, esse bolsonarismo e tal, né, a partir mesmo do homem comum, do cotidiano e tal, né? A gente fala, não, mas isso é uma expressão que não é de uso da razão, porque essas pessoas não usam da razão, não tem como dialogar com elas e tal. Sim, mas aí eu fico me perguntando, bem, muito disso é uma produção da escola, sabe? A escola, da educação básica ao nível superior tem culpa nisso, certo? Tem. Por quê? Porque não levanta as questões necessárias que tem a ver com a vida cotidiana das pessoas, né? Muitas vezes não passa por isso. Por exemplo, na vida escolar da gente, a gente sabe que desde criança o que nos obrigam a fazer é estudar para poder fazer algumas provas e tal. Até a morte é assim, né? Vai doutorado, pós-doutorado, passando prova, fazendo, né? E aí toda essa questão passa, todas as questões de fato, às vezes mais importantes, que tocam o cotidiano da vida da gente, passa ao largo, né? Isso, passa ao largo da vida escolar. Então, às vezes eu reflito nesse sentido, por isso que eu pergunto também no meu poema, será que tudo isso não é o ápice, né, dessa sociedade, dessa civilização, né, a ideia de civilidade, a ideia de civilização ocidental e cristã, né, porque aí também eu dou uma alfinetada na religiosidade, né, que tem culpa nisso, o cristianismo, as expressões religiosas, cristãs, neopentecostais, sobretudo, do nosso tempo, né, tem muita contribuição com a forma como o brasileiro age, né, no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, as formas que acabam expressando o fanatismo. Né, o fanatismo político também é um reflexo desse fanatismo que já nasce no espírito, já está no espírito, tem a ver com as crenças da gente. Né? A gente age de acordo muito com a crença que se tem. Né? E essa crença, a crença religiosa, a crença política, enfim.
Mas é o que está na base. Na base da nossa ação está uma visão de mundo e está uma crença. Né? A gente acredita nessa visão de mundo e age por ela, consciente ou inconscientemente. Né? E aí, por isso que eu levanto também essa pergunta, se esse projeto ocidental não tem culpa de tudo isso que aconteceu com a história, né? Daquilo que a gente chama do humano e tal. Essa figura genérica, né? Que é o humano. Existem os humanos, existe a Tassiana, né? O Zeca, o Cícero e tal, que na sua vida cotidiana passou, tem todo um histórico, tem uma vida familiar tal, tem uma cultura tal, tem, né, determinadas singularidades e tal. E isso que a gente chama de humanidade é o genérico da gente, é o comum. Né? Mas a gente não é medido, de certa forma, a gente não é olhado nas particularidades, né? Nos encaixam no genérico e aí trata o genérico como o principal. E aí é isso, a gente aprendeu com os gregos, viu? Aprendeu com o pensamento grego, a gente aprendeu com a filosofia grega a fazer isso, né? Se não foi um aprendizado direto, mas foi indireto, porque se passa pela cultura, porque se passou pela linguagem, né? E aí, de fato, o pensamento, as ideias, a filosofia, ela é passada pela linguagem, pela comunicação, né? A linguagem que guarda o espírito de uma época e o espírito de um povo, de uma comunidade, de um local. Né? Está na linguagem. Tanto é que a gente posso pegar só o exemplo dos povos indígenas, por exemplo. Né? Era até bom que se o Felipe tivesse aqui nessa reunião, porque ele poderia falar com mais propriedade, né? E melhor. Mas, por exemplo, quando houve a colonização aqui no Brasil, os povos foram destruídos também porque foram destruídos a sua linguagem, né? A linguagem foi sendo destruída a cultura, né? É destruído toda uma sociedade. Né? Então, o que a gente herda dos povos indígenas ou dos africanos na escravidão é pouco, né? A gente não tem a história deles, né? Em si, a gente tem esse atraso, né? Com relação também à educação. Então, por isso que eu também me pergunto se tudo isso que a gente vive não é um produto de todo esse processo, né? Eu mencionei, eu busco fazer isso também. Um barulho aí. Então, eu busco trazer essa inquietação no meu poema, na minha poesia, como também na produção dele tem essa questão mais lírica, até pessoal, né? De como eu me coloco também historicamente como alguém que passa pela banalidade do mal também, né? Então, é mais ou menos por aí. Pessoal, isso, gente. Eu fico super feliz. O Everton quer falar? Eu só vou dizer que eu tomei a liberdade de seguir todos vocês no Instagram. Eu só não achei a Beca, tá bom? Mas depois você me passa. Depois eu passo dela. Tá bom. Gente, é isso. Eu agradeço bastante essa conversa. Me passar também, Tassi. Oi? Me passar aí o contato. Se você puder me passar o contato também de todo mundo. Passo. Eu agradeço também para todo mundo, tá bom? Pedro, agradeço demais por ter topado tanto a entrevista e para o Banalidade. Eu queria dizer para vocês, dar um retorno também. Eu mostrei para a Beca essa semana, o Mirada, esse mês de agosto. Ele teve um pico de 9.000 acessos. Nunca tinha acontecido isso. 9.000 acessos, né? E, assim, a Banalidade, ela, em menos de uma semana, ela está como o quinto post, a quinta publicação mais vista, né? Na frente sempre está o Manifesto Balbúrdia, que foi o primeiro que a gente lançou, e já tem muito tempo, né? Já tem um ano, né? Mas o Banalidade, ele deu um impulso, porque ele chegou a quinto. Em menos de, eu acho que quantas semanas, Beca? Nem lembro, mais ou menos. Então, assim, foi 9.000 acessos, quase 10.000 acessos. A gente não terminou o mês ainda, né? E eu queria agradecer porque vocês topam minhas loucuras, sabe? Eu tenho essas ideias malucas, tal, de reunir gente totalmente diferente, de vários
dos diversos locais, assim. Eu não quero ninguém concordando comigo, eu quero ouvir as pessoas e quero aprender muito. E eu aprendo demais com vocês, certo? Agradeço de montão, vou gravar, vou editar isso aqui, vou jogar na internet, tá? E, Pedro, se eu tivesse em Natal, eu votava em você, cara. E, Tassi, eu queria falar só uma coisa rapidinho. Fala, fica à vontade. Vai, Zeca. Zeca caiu aí, mas eu acho que ele quer falar, né, Zeca? Deu uma congeladinha, vamos aguardar um pouquinho. Tassi, Repete, Zeca. Consideração final bem rápida, pode ser? Certo, pode ser. Tá ouvindo? Tô. Deixa ele voltar, que eu acho que caiu. Everton, muito obrigado também. Dá um abraço no pessoal do Fazia Poesia. Eu fico seguindo vocês, viu? Ive também, um abração. Vamos, Zeca, pode falar. Estão ouvindo agora. Oi, então é o seguinte, aqui Ive falou essa questão, né, de ter essa certa angústia, né, de não saber ao certo se está conseguindo, entre aspas, converter ou falar para muitas pessoas. Eu acho que, mesmo, Ive, se a gente tivesse com essa live todos os domingos no Fantástico, muitas pessoas não iriam ser, entre aspas, convertidas, porque elas já estão em uma lógica de submissão do pensamento que precisa de um tempo, realmente, de, como a gente chama, né, lapada na vida para poder se orientar, entendeu? Então, eu acho que o que a gente está fazendo é o que é o possível de ser feito e você está fazendo muito bem. Inclusive, eu li o seu texto. Então, parabéns aí, parabéns para todos que estão participando. E queria agradecer a Tassi também pela oportunidade de participar do livro. Obrigado a todos. Cícero, admiro pra caramba, viu? Obrigada. Ainda vou ficar cobrando suas obras lá, também no Mirada, viu? Ainda vou ficar aguardando. Beca, parceirona, né? Aí de Fortaleza, aqui de Recife, olha só. 2 de Recife, um de Fortaleza. Beca de onde, Beca? Qual é a cidade mesmo que eu esqueço daí? Praia, do ladinho. Ive está em Camaragibe, em Aldeia, não é isso? Aqui em Pernambuco, pertinho da gente, Zeca. E Pedro, como é que é? Não entendi, não. Repete aí, Cícero. A Beca é minha vizinha, então. Ela está dizendo que fala da Calcaia, eu também moro na Calcaia. Ah, você é da Calcaia. Eu sou natural de Fortaleza. Eu fui criado em Fortaleza, mas atualmente eu moro em Calcaia. Everton, São Paulo, é isso? São Paulo. Pedro, Natal, é isso? Isso Obrigadão. mesmo, Natal. Obrigadão, viu, gente? Beijo grande em vocês e bora ralar, porque a gente tem muita coisa ainda a fazer, né? Tá bom? Obrigadão mesmo. Um abraço a todos.